Olá! Nesse vídeo, nós vamos trabalhar esse universo do ambiente probabilístico. Então, há uma série de conceitos que a gente vai desenvolver através desse vídeo. Vamos aos slides. Vamos ver, então, alguns experimentos aleatórios. Ao primeiro, eu jogo uma moeda não viciada 3 vezes. Ou seja, quais são os conceitos, quais são as etapas de análise do problema que a gente normalmente segue ao analisar uma situação de um experimento aleatório? Vamos ver. Primeiro, eu vou modelar as possíveis situações. Ou seja, quando eu jogo uma moeda não viciada 3 vezes, saem 3 resultados. Poxa, saem 3 resultados? Tá, pode ser cara ou coroa. Como é que eu modelo essa história? Quer dizer, qual o conjunto das respostas que podem acontecer? A gente vai chamar isso de espaço amostral, ou seja, o conjunto de todas as situações possíveis. Uma vez descoberto qual é uma maneira de representar as situações possíveis, pode ser que, nesse caso, o meu objetivo seja calcular o número de caras que aconteceram. Então, é lógico que pode ser que eu tenha interesse em outra situação, qual o número de coroas, ou, se for o caso de uma moeda que possa cair em pé, né, inventar uma situação maluca. Mas, basicamente, eu quero escolher uma variável a qual eu vou associar uma probabilidade. Então, vamos imaginar um número de caras. E aí, a seguir, para cada um dos valores que podem acontecer nessa variável aleatória que a gente chama, eu quero saber qual é a probabilidade. Então, basicamente, a gente tem 3 etapas ao analisar um problema dessa natureza. Vamos ver um outro exemplo. Eu vou retirar uma ficha de uma caixa que contém 100 fichas numeradas de 1 a 100. Muito bem, é um exemplo relativamente simples. Ora, se são 100 fichas, modelar isso, inventar um conjunto que represente as situações, parece razoável. Porque se eu vou retirar uma única ficha de uma caixa, eu posso pensar no conjunto dos números de 1 a 100. Seria um belo conjunto para representar as situações possíveis para esse experimento, de retirar uma única ficha de uma caixa com 100 fichas. Num segundo momento, você tem que me dizer, você está interessado em quê? Quer dizer, você retirou uma ficha, olhou para ela. O que você quer medir probabilisticamente? O que você quer analisar? Eu quero analisar o número de divisores primos que o número da ficha tem. Por exemplo, se saiu o número 6, 6 é 2 vezes 3. Opa, então eu estou pensando em 2 números primos. Se saiu o número 19, o próprio 19 é um número primo, então um único fator primo. Se saiu o número 120, poxa, 120 é divisível por 2, por 3, por 5, e esses são os únicos números primos divisores de 120. Então, esse cara, eu estou associando 3, que é o número de divisores primos. Agora, o que eu quero calcular num processo de experimento aleatório? Qual é a probabilidade desta minha variável que eu estou analisando, número de divisores, ser igual a um certo valor? Nos números de 1 a 100, qual é a probabilidade de eu escolhendo um número, ele ter 5 divisores? Ele ter 10 divisores primos? Está na cara que não vai ter nenhum cara com 10 divisores primos entre 1 e 100, né? Tá certo? Pensem um pouquinho que vocês vão ver que isso não existe. A probabilidade vai ser 0. Mas tem números de 1 a 100 que tem 3 divisores. Por exemplo, 2 vezes 3 vezes 5. Tem 4 divisores. 2 vezes 3, perdão, eu falei bobagem. 2 vezes 3 vezes 5, 3 divisores. Pode ter 4 divisores? 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30, vezes 7, não dá para ter. Então, vocês observem que isso é um problema curioso para quem quer brincar com numerologia de números primos. Mas
Em qualquer dos dois experimentos, eu fiz 3 etapas, recordando. Modelei, encontrei uma forma de representar as soluções, disse o que eu quero contabilizar, quantidade de caras ou a quantidade de divisores, e, finalmente, fui para o que a gente chamará de distribuição de probabilidade. Vou analisar qual é a probabilidade da variável que eu escolhi para medir alguma coisa valer tanto. Muito bem. Espaço amostral é o nome que a gente dá a esse conjunto que representa todas as situações. Variável aleatória é exatamente o que você quer medir. E, finalmente, função que associa a probabilidade, a gente chama de distribuição de probabilidade. Ou seja, eu quero uma função que vai associar a cada valor da variável aleatória o valor da sua probabilidade de ocorrência. Vamos em frente. Vamos pegar um dado viciado, ou seja, esse dado não é verdade que a probabilidade de sair qualquer um dos valores é 1/6. Não. E eu quero analisar a soma das faces. Sim, mas qual é o valor da probabilidade de sair a face 1, a face 2, etc.? Vou dizer. A probabilidade de sair a face 6, eu vou dizer que vale 3/8. E as demais faces, eu vou dizer 1/8. Na verdade, se eu sei que as outras faces têm igual probabilidade, eu nem precisava dizer que era 1/8, porque a gente conclui, né? Porque se a face 6 vale 3/8 a probabilidade, sobram para as demais faces 5/8. E se são 5 faces de 1 a 5, claro que se elas são iguais, cada uma teria a probabilidade de 1/8. Então, por enquanto, eu disse, o que eu vou fazer? Vou jogar 2 dados. O que eu quero determinar? A soma das faces que vão sair quando você jogar o dado 2 vezes. E eu quero calcular a probabilidade da soma das faces dar um certo valor. Mas, eu alerto, esse dado é viciado. Eu vou dizer qual é a probabilidade de sair a face 6, que é 3/8, e as demais 1/8. Muito bem, vamos em frente. Criar um espaço amostral. Ou seja, como é que eu posso representar as possibilidades de resultado de eu jogar um dado 2 vezes ou 2 dados uma vez? Olha só, o primeiro lançamento pode ser 1 até 6. O segundo lançamento pode ser 1 até 6. Então, eu posso ter 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, até 1 com 6. 2 com 1, 2 com 2, bolas. Eu posso fazer uma tabela, né? Posso fazer uma tabela assim, representando como se fossem pares ordenados. Ou seja, se você pensar no par 4, 5, o que eu quero dizer com isso? Primeiro lançamento foi 4, o segundo 5. E eu posso representar isso com um par ordenado, né? Par de parênteses, dizendo quanto foi o primeiro lançamento, quanto foi o segundo lançamento. E aí eu vou ter o 1, 1, o 1, 2, o 1, 3, todos os pares que eu posso fazer, onde o primeiro elemento vale 1 a 6 e o segundo elemento 1 a 6. Então, eu vou ter o conjunto 1, 1 até 1, 6, 2, 1 até 2, 6, 3, 1 até 3, 6, até 61 até 66. Então, eu vou ter um conjunto, lembra da tabela, com 36 situações. Vamos em frente. Qual é o próximo passo? O próximo passo é dizer o que eu quero medir. Eu quero medir a soma das faces. Então, a minha variável aleatória, que é uma função que associa a cada objeto do espaço amostral um número, né? Muito bem. A gente até representa essa função, né? X vai do conjunto ômega até o conjunto dos reais. Ou seja, para cada saída de resultado, 4 com 5. Qual é a soma das faces? 4 com 5 dá 9. Saiu 2 com 3. Então, a soma deu 5. Agora, finalmente, qual é a terceira etapa que nós analisamos há pouco? A terceira etapa é ver qual é a probabilidade de cada um desses resultados assumidos pela função aleatória que eu inventei. Vamos ver aqui como é que funciona isso.
A gente pode dizer, então, que a probabilidade da variável Cx é igual a tanto. Mas a gente não usa essa notação. A gente prefere usar a seguinte notação. P, abre parênteses e fecha parênteses, e x igual a x. O que eu quero dizer com isso? Qual é a probabilidade da variável aleatória, que eu chamo de x, ser igual a um valor particular x. Então, olha que interessante. Vamos fazer um gráfico. Qual é a probabilidade da soma das faces dos dois dados? C0, C1, C2, C50, C-1. Claro que vocês já viram que é um valor entre 2 e 12, porque os dados são numerados de 1 a 6. Então, a probabilidade, por exemplo, de sair 8 vai dar um certo trabalho, porque em que circunstâncias sai 8? Pode sair 8, 1 com 7 não dá, porque não tem face 7. Pode ser 2 com 6. Vamos analisar, então. Se for 2 com 6 ou 6 com 2, eu tenho que ver qual é a probabilidade de sair o 2 e qual é a probabilidade de sair o 6. A probabilidade de sair o 2 é 1/8. A probabilidade de sair o 6 é 3/8. Então, para sair o 2 no primeiro lançamento e o 6 no segundo, vai ser 1/8 vezes 3/8. Então, a conta não parece difícil. 1/8 vezes 3/8 e o contrário. 3/8 mais 1/8. Então, a probabilidade disso acontecer vai dar 6/64. Eu não vou simplificar a fração para a gente acompanhar com mais facilidade os resultados. Outro exemplo. Bom, para dar 8, pode também ser 3 com 5 ou 5 com 3. Ora, o 3 e o 5 têm a mesma probabilidade de sair, 1/8. Então, pode ser 1/8 vezes 1/8 mais 1/8 vezes 1/8. Vai dar 2/64. Mas eu consigo 8, 4 com 4 também. São as 5 possibilidades de sair face somadas, dando 8. 4 com 4, a probabilidade de sair 4 é 1/8. Então, vai ser 1/8 vezes 1/8, dá 1/64. Se eu somar essas 3 possibilidades, que são independentes, né, vai dar 9/64. Então, se o x for igual a 8, quanto é o valor vertical, né? Estou medindo a probabilidade, 9/64. É claro que eu posso fazer a conta de todas as outras situações. A probabilidade da soma da 1, que obviamente é 0, e assim por diante. Vamos, então, completar esse nosso gráfico. Então, veja só, já botei o gráfico aqui preparadinho. Qual é a probabilidade da soma das faces ser igual a 1? Pô, é evidente que não é 0, né? Então, no gráfico não tem nada. Qual é a probabilidade da soma das faces dar 2? Só tem uma situação. É o primeiro lançamento sair face 1, o segundo lançamento sair face 1 também. Mas como a probabilidade de sair o número 1 numa face é 1/8, então isso vai dar 1/8 vezes 1/8, que vai dar 1/64. Observa, cá está a barrinha associada à probabilidade da soma das faces, ou seja, da variável aleatória que eu escolhi, valer 2. Vamos em frente. Para valer 3, é 1 com 2, 2 com 1. Tanto 1 quanto 2 tem probabilidade de 1/8. Então, vai ser 1/8 vezes 1/8, mais 1/8 vezes 1/8. Ou seja, 2/64. E eu não vou simplificar as frações exatamente para ficar tudo com denominador 64, ser mais fácil a gente acompanhar. 2/64, muito bem. Mais uma barrinha. Então, essa barrinha é o dobro da anterior, né? Muito bem. E a probabilidade de sair 4? Olha que interessante. 4 pode ser 1 com 3, 3 com 1 e 2 com 2. Então, são 3 parcelas em cada uma dessas situações em que as probabilidades valem 1/8. Ou seja, 1 com 3 é 1/8 vezes 1/8. 3 com 1 é 1/8 vezes 1/8. E 4 com 4 é 1/8 vezes 1/8. Então, dá 3/64. Mais uma barrinha. 5. Como é que pode sair 5? 2 com 3, 3 com 2 e 1 com 4, 4 com 1. Como nenhum desses caras é um meia dúzia, que tem uma probabilidade diferente que é 3/8, são 4 parcelas 1/8. Mais uma barrinha. 6.
6 pode ser 3 com 3, mas pode ser 1 com 5, 5 com 1, 2 com 3, 3 com 2. 5 parcelas, 1/8. Mais uma barrinha. Agora, 7. 7 pode ser, atenção, 1 com 6 e 6 com 1. Opa, 6 tem probabilidade de 3/8. Então, são 2 parcelas 3/8 vezes 1/8, mais 4 parcelas. Por que 4? Pode ser o 2 com 3, o 3 com 2. Olha o que eu falei, 2 com 3. Não, 2 com 5, 5 com 2. 3 com 4, 4 com 3. Então, são 4 parcelas 1/8, além das 2 parcelas 1, 6, 6, 1. Então, dá 10/64. Então, mais uma barrinha. Uma barrinha meio grande, porque, veja, aqui era 5, agora é 10. Então, você vê que duplica a barrinha. Claro, porque as probabilidades não são iguais em todas as faces, né? Por isso que dá essa discrepância maluca no meio do caminho. 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, continuando, a gente vai ter uma série de barrinhas e a gente vai notar uma coisa engraçada. Como eu disse que o dado era viciado, que a probabilidade de sair as diversas faces não era a mesma, o gráfico dessa distribuição, que é também uma distribuição binomial, não é simétrico. Se eu dissesse que todas as faces tinham a mesma probabilidade, sairia um gráfico simétrico para essa distribuição de probabilidade, a qual a gente dá o nome de binomial. Muito bem. Nós vimos, então, um exemplo bastante completo de como funciona esse modelo probabilístico, né? Desde os conceitos de espaço amostral, de variável que eu escolho para fazer alguma coisa, contabilizar alguma coisa, e depois a distribuição de probabilidade, ou seja, qual a probabilidade da variável aleatória assumir um determinado valor. Fizemos um exemplo completo, fazendo o gráfico, e, obviamente, espero você no próximo.